Olá, vamos dar continuidade à nossa aula sobre ordenamento jurídico, ok? Nesse momento agora nós vamos falar sobre ordenamento jurídico na visão de Hans Kelsen. O que Hans Kelsen entende e nos quer ensinar sobre ordenamento jurídico, ok? Então vamos lá. Primeiramente saber o que o direito é para Hans Kelsen, certo? O direito ele é interpretado por Hans Kelsen através de um método próprio, no qual caracteriza como um princípio metodológico fundamental. Ou seja, sem fazer uso de nenhuma metafísica, Kelsen ele cria uma teoria livre de contradições. Ainda não consegue não indagar as origens do direito. Correto? Para Kelsen, ele diz o seguinte, que a norma funciona como um esquema de interpretação. Correto? A norma é um meio utilizado para fazer o direito. Kelsen entende que a norma é um meio, é um instrumento pelo qual é utilizado para se dizer o direito. Ou seja, a norma jurídica é o meio de transformar um fato e um objeto jurídico a norma jurídica é o meio de transformar um fato, ou seja, um caso concreto, em um objeto jurídico. Logo, funciona como um esquema de interpretação. Correto? Dependendo da conduta realizada por certo indivíduo, ou seja, pelo sujeito do direito, haverá uma norma referente àquele ato. E assim o conhecimento jurídico estará destinado ao quê? À norma. Então, entende Hans Kelsen, e ele nos ensina, nos quer falar, que haverá uma norma referente a determinado caso, a determinado fato. Ou seja, para cada fato, para cada caso concreto, há uma norma que se insere a este fato. Correto? Se não houver uma norma a este fato, não há como dizer o direito. Ou seja, transformar esse fato em um objeto jurídico. Correto? Portanto, o direito é um sistema normativo, certo? Ou seja, epistemologia de Kelsen é baseada justamente no direito positivo. Já cansamos de ouvir, eu já cansei de falar e vocês já cansaram de ouvir, em dizer que Kelsen ele é positivista. Ele é positivista. Então, a norma por si só provém do direito positivo. Ou seja, através de uma ordem normativa imposta pelo quem? Pelo Estado. Através de quem? Do legislador. Que prescreve essa norma. Ou seja, faz-se proposições jurídicas para interpretar o direito como ciência pura. Independente de qualquer outra ciência, principalmente com lógica interna. Ou seja, o mundo jurídico de Kelsen, ele está totalmente envolto de uma norma, propriamente dita. Tudo que foge disso, para Kelsen, não existe. Correto? Então, ao nós nos debruçarmos em seu livro, na teoria pura do direito, percebemos que há uma distinção muito clara entre as ciências naturais e a ciência jurídica, classificada como ciência normativa. Olha aí, ciência normativa, ciência jurídica. Correto? Então, enquanto a ciência jurídica trata de normas jurídicas através de imputação, certo? A ciência natural utiliza a lei da causalidade para estudar o seu objeto. Ou seja, as causas do fato. Correto? Então, a ciência jurídica, com efeito, não pretende, com as proposições jurídicas por ela formuladas, ou seja, por elas criadas, mostrar a conexão causal. Mas a conexão de quê? De imputação entre os elementos do seu objeto. Ou seja, para cada fato,
para cada caso, há uma imputação. Correto? Então, a ciência jurídica para Kelsen, ela vem através da quê? Da imputação. Correto? Diferente da causalidade, que é a causa e efeito, certo? Que é utilizada pela ciência de quê? Psicologia, da etnologia, que vem estudar a antropologia, da história, da sociologia, ou seja, todas essas ciências que estudam o quê? A conduta humana. Correto? Então, Kelsen, ele faz uso de uma imputabilidade, ou seja, causa e consequência. Ele fala o seguinte: uma vez a causa, cria-se uma norma, essa norma cria-se uma sanção. Uma vez respeitada essa norma, vai gerar o quê? Uma consequência. Consequência essa é o quê? Uma sanção, uma pena. Ou seja, para estudar o direito através dos sistemas de normas direcionadas à conduta humana. Correto? Então, Kelsen, diferente da ciência da causalidade, ele fala que Kelsen faz uso da ciência da imputabilidade, ou seja, toda causa vai gerar o que? Uma consequência. Perfeito? Sendo assim, dentro desse contexto, dentro dessa linha de entendimento, as ciências naturais classificam-se como uma ciência que analisa os fatos como causa e efeito, que eu acabei de falar anteriormente. E a origem do seu conhecimento é empírica, ou seja, parte do pressuposto de experiência. Enquanto que a ciência jurídica faz uso das normas jurídicas, voltadas para o quê? Para a conduta humana, ou seja, para estudar o direito. Tendo em vista que o direito, para Kelsen, é um conjunto de normas que tem imperativas e coercitivas, que tem como finalidade, ou seja, o controle social, a conduta humana. Correto? Sabendo que as normas são prescrições de dever ser, ou seja, direcionadas à conduta humana, afirma-se que a diferença entre as normas jurídicas e as demais normas, certo? Sociais ou morais, sabe? Fora do contexto jurídico, certo? Encontra exatamente no ato da coação. Enquanto que as normas morais não permitem a coação, ou seja, não se permite uma pena diferente da norma jurídica. Estudamos em assuntos anteriores que a coação, a coercibilidade é uma característica das normas jurídicas. Correto? Uma vez que o indivíduo, o sujeito de direito, não respeita, não obedece à norma, o Estado pode fazer força, pode fazer o uso da coação, a fim de que a sua norma, emanada por ele, seja respeitada. Correto? O direito é essencialmente uma ordem de coação, queridos. Se não fosse assim, ninguém respeitava e ninguém obedecia. Se você infringir alguma lei de respeitar o direito de alguém, irás sofrer uma pena, irás sofrer uma sanção. Sanção essa através de coação do Estado. Ou seja, prescreve-se uma conduta de modo que, como consequência, liga-se o ato de coação à conduta contrária do ser devido. Ou seja, nós temos o dever ser, de fazer o que é correto. Se fazemos ao contrário de ser que é devido, muitas vezes é errado, somos sujeitos, como consequência, a uma sanção. Certo? Ou seja, tudo que é contrário à lei, que é contrário à norma, é ilegal, em regra, em tese. Correto? Então, o sistema de normas jurídicas é formado por normas que permitem ou obrigam determinadas condutas.
Ou seja, permitem ou obrigam. O ato de coação é apenas exercido dentro de um campo jurídico quando uma determinada conduta ela é contrária ao direito. Ou seja, quando ela é desrespeitada. Ou seja, então para que essa conduta ilícita seja impedida, faça o uso do quê? Da força física. Através de quê? Da coação. Correto? Lógico, isso quando necessário. Sempre que há desrespeito, né, desobediência, o Estado faz uso dessa prerrogativa que ele possui. Correto? Então, as normas jurídicas, segundo o Kelsen, são objeto de estudo da ciência jurídica. E repito, o ordenamento jurídico é sinônimo de quê? De direito positivo. Então, assim, o estudo da ciência jurídica recebe o nome de quê? De direito positivo. É o que Kelsen sempre preconiza em suas teses, em seu estudo. Já que estas são criadas pelo legislador para impor o direito. Pois o termo norma é designado como mandamento, prescrição e ordem, além de conferir poderes, permitir e derrogar, ou seja, revogar. Correto? Então, diante dessa definição de normas que nós acabamos de falar, Kelsen afirma que quem prescreve a norma, ou seja, ordena e assim tudo aquilo que é prescrito, surge de um ato de vontade. Correto? Então, as normas são criadas através de um ato de vontade. Vontade essa emanada pelos legisladores. Certo? Legisladores esses colocados pelo povo. Certo? Representantes, em regra, do povo. Correto? Diante de tudo isso, concluímos também que as normas têm um caráter individual e geral. Então, Kelsen ele fala o seguinte: as normas elas são de caráter individual ou geral. Individual quando se tem uma conduta única e é individualmente obrigatória. E geral quando determina a conduta universal e posta como devida. Ou seja, observando que tanto o caráter individual da norma quanto geral são independentes do número de pessoas a que estão sendo aplicadas. Correto? Ou seja, uma norma ela não é criada em especial somente por uma pessoa. Correto? Então, assim posso dizer que a norma tem caráter individual. Desculpa, gente. Mas ela pode ser aplicada em um conjunto de pessoas e não apenas para um único indivíduo. Tudo dependerá se ela é obrigatória ou não. Correto? Vou repetir mais uma vez. A norma, ela tem caráter individual. Certo? Mas ela pode ser aplicada em um conjunto de pessoas e não apenas para um único indivíduo. Certo? Tudo dependerá se ela é obrigatória ou não. Quer ver? Vamos dar aqui um exemplo. Se determinada norma que diz que qualquer tipo de furto tem como retenção de 1 ano, olha aí, uma norma diz que qualquer tipo de furto qualificado, qualquer tipo de furto, tem como pena retenção de 1 ano, então ela será geral. Ou seja, ela poderá ser aplicada a um ou mais indivíduos. Se essa mesma norma determina o tipo de furto e tem como sanção um prazo variável, ou seja, um prazo não pré-determinado, ou seja, de 1 ano a 3 anos de prisão, então ela terá um caráter individual e também poderá ser aplicada tanto a um indivíduo como a vários indivíduos. Ok? Entenderam? Então, quando nós falamos quanto à destinação da norma jurídica, olha aí, acabamos de falar que a norma jurídica tem caráter individual e geral. Agora eu pergunto, quem é o destinatário dessa norma jurídica? Quem é? Certo?
Então, Kelsen, ele diz o seguinte: Kelsen é criada pelo órgão legislativo. Ou seja, a norma é criada pelo órgão legislativo. Não é direcionada ao indivíduo como pessoa, mas às suas condutas em geral. Correto? Então, a norma ela não é criada para a pessoa física, para a pessoa, para o Emílio. Vamos criar uma norma para o Emílio, ou para fulano, ou para ciclano. Ela é criada para a conduta que eu faço, para a conduta que você faz. Então, a conduta é para que é direcionado a norma. Ou seja, assim, não existe leis para seres inanimados. Exemplo, planta, animais irracionais, ou qualquer outra coisa que não seja a conduta humana. Sabemos, e até mesmo serviu como base teórica para Miguel Reale, que a norma ela surge através de quê? Da conduta humana. Correto? Ou seja, não há possibilidade de criação de uma norma se não advém da conduta humana. Então, ou seja, a lei, não existe lei para seres inanimados. Correto? Para plantas, para animais. Professor, mas tem a lei de proteção dos animais. Sim. Mas não vai se condenar um animal porque bateu no outro animal. Correto? Vai se condenar uma pessoa, a conduta humana, porque bateu ou maltratou um animal. Correto? Então, as leis são criadas para pessoas, para a conduta do ser humano. Então, a norma ela é dirigida a uma pessoa. De modo algum significa outra coisa, senão que é a conduta de um indivíduo. Uma conduta humana. Certo? Não é o ser humano como tal, na totalidade, na pessoa, na sua existência. E sim, volto a repetir, volto a frisar, volto a ser categórico agora, que a lei ela é criada não para o ser humano como pessoa, como tal, na sua totalidade, na sua essência, na sua existência, mas sim para a sua conduta. Ou seja, a norma se refere à conduta do ser humano. Correto? Então, cada vez que uma norma ela é elaborada, ela pressupõe duas pessoas. E assim verifica-se novamente o sentido do dever ser. Correto? Vamos lá. Por exemplo, quando foi criada a Lei Maria da Penha, certo? A lei ela surgiu porque houve uma agressão de um homem para uma mulher. E essa agressão foi dentro do seio familiar, dentro da casa. Aí surgiu a Lei Maria Penha, a norma. Correto? Então, sempre ela pressupõe duas pessoas. E assim verifica-se novamente o sentido do dever ser. O órgão legislativo, o instituidor de normas, os nossos legisladores, ordena na primeira parte da norma o que ela deseja do outro. Ou seja, aquele indivíduo a que foi imposto o dever algo. Ou seja, quando foi criada a Lei Maria da Penha, certo? Qual era o principal objetivo? Era inibir a violência doméstica, em especial a mulher, por parte do homem. Correto? Então, o órgão legislativo, os nossos legisladores, quando criam as nossas normas, em regra, ela deseja que o outro ou ao indivíduo, algo que foi imposto a ele, o dever ser, o que ele deve fazer e não fazer. Certo? Segundo Kelsen, a norma ela é formada por dois preceitos. Que preceitos são esses? Um que prevê a conduta e outro que determina a sanção. Olha aí. A norma para Kelsen é formada por dois preceitos. Um que prevê a conduta, e essa conduta ela é humana, certo? E outra que determina a sanção. Dessa forma, Hans Kelsen diz que o primeiro preceito
é denominado de norma secundária, ou seja, a conduta humana, certo? E o segundo preceito, que determina uma sanção, é chamado de norma primária, ok? Falamos muito isso em nossas aulas anteriores, apenas frisando e repetindo para que vocês fiquem cada vez mais expertos nesse assunto. Então para Kelsen, existem dois preceitos, a conduta, certo? E a outra que determina a sanção. A conduta humana é a norma secundária e a sanção é a norma primária, certo? Em que pese, sabemos que o ordenamento jurídico advém do dito positivo, da norma jurídica, sabe? Em que pese, iremos falar agora, segundo Hans Kelsen, o que é vigência, validade e eficácia da norma, certo? Quanto ao pensamento de Hans Kelsen, ele diz o seguinte, que validade e a eficácia da norma são aspectos que precisam ser distinguidos, correto? A primeira refere-se ao fato de dever ser aplicada ou não cumprimento. Olha aí, repetindo, a primeira refere-se ao fato de dever ser aplicada ou não cumprimento. A segunda refere-se ao objetivo e efetivo cumprimento da norma. Ou seja, do cumprimento ou não cumprimento ou não com a consequente aplicação. Dizer que uma norma que se refere à conduta de um indivíduo vale, ela é o quê? Ela é vigente. Olha aí. Dizer que uma norma que se refere à conduta, essa conduta é humana, lógico, tá? Ela vale. Ou seja, ela é vigente. Significa que ela é o quê? Vinculativa. Se ela é vinculativa, ela está vinculada a quê? A uma lei, a norma. Que o indivíduo deve se conduzir de modo prescrito o quê? Pela norma. Ou seja, a sua atitude, a sua conduta está vinculado à norma. A norma. Artigo 21. Matar alguém é crime. Então o dever da pessoa é não matar. Porque se ele for de contra essa norma vinculativa, ele vai sofrer o quê? Uma sanção. Certo? Então vamos lá. Então, a eficácia para Kelsen é muito parecida com a validade. Mas estas precisam ser muito bem definidas para não haver confusão, lógico. Se no Brasil, por exemplo, tivesse pena de morte para crimes hediondos, imagine o seguinte: se no Brasil houvesse pena de morte para crimes hediondos, essa não seria válida se fosse aplicada pela sociedade jurídica, mas poderia não ter eficácia se as pessoas criminosas não se importassem com esse tipo de pena. Logo, morreria várias pessoas e a norma seria ineficaz. Vale lembrar que há previsão na nossa Constituição de haver pena de morte, somente em estado de guerra. Correto? Então, uma lei, para Hans Kelsen, ela passa a ser válida apenas quando entra em vigor. Ou seja, quando uma norma é criada, ela tem sua vigência, segundo o nosso ordenamento jurídico, 45 dias após a sua publicação. Ok? Então, vamos lá. Continuando. Segundo Kelsen, uma norma, ela pode perder a sua validade. Como é que ela perde a sua validade? Quando, pela falta de aplicabilidade pelo seu descumprimento. Quando não é mais utilizada no campo jurídico. Ou seja, nesse caso ela pode ser derrogada, ou seja, ela pode ser revogada, ela pode ser o que? Anulada. Ou seja, quando a aplicabilidade de uma norma não é mais usada, ou seja, ela não surte mais efeito, ela não é mais aplicada nos casos concretos, essa lei, ela pode ser revogada. Correto? Então, voltando aqui à norma, sabemos que as normas são construídas e organizadas de forma o quê? Hierarquizada. Há uma hierarquia dentro das normas jurídicas, em especial para Kelsen. Temos a famosa pirâmide de Kelsen. Né? Afirma-se, e ele fala, que a validade de qualquer norma repousa onde? No nosso ordenamento jurídico? Na Constituição.
na qual possui a função de criação das normas inferiores. Falei há minutos no nosso vídeo atrás, na nossa aula anterior, que a norma fundamental, no caso, a nossa Constituição Federal, ela é a nossa lei maior, ela está no topo da pirâmide. E ela tem como função, o que seja, criar as normas inferiores. Correto? Temos também, sabemos que muitos autores falam que o ordenamento jurídico não está somente baseado, não está somente enraizado nas normas jurídicas. Temos os costumes, temos as fontes do direito. E essas fontes de direitos, muitas vezes, que não possuem a teor normativo em regra, entendeu? São chamados de lacunas. Certo? As lacunas no ordenamento jurídico para Kelsen são inadmissíveis. Ele não a aceita. Hans Kelsen, ele não aceita a questão da lacuna. Ele fala tudo que está fora do âmbito, do círculo da ciência jurídica, para ele não existe. Não tem validade. Não tem eficácia. Correto? Ele afirma que quando não há uma norma que proíbe ou regula determinada conduta, significa que tal ato ali é permitido. Ou seja, nem aquilo que não é proibido é permitido. Se não existe uma norma que diz que aquilo ali é proibido, para Kelsen, em regra, para ele é permitido. Ou seja, é legal. Vamos abrir aqui um parênteses, uma observação aqui. As lacunas são interpretadas pela comunidade jurídica como uma falha, uma imprevisão de condutas, ou seja, a falta de normas que coordenem a conduta humana. Ou seja, se determinada conduta, certo, não cria uma norma, ou seja, se determinado caso concreto, e esse caso concreto, no qual a conduta não afere qualquer norma, em regra para Kelsen, é legal. Aquilo que o cara fez, em regra, é legal. Só que essa teoria ela é errônea. De que modo? Porque ela se baseia na ignorância do fato de que, quando a ordem jurídica não estatui qualquer dever de um indivíduo de realizar determinada conduta, permite essa conduta. Correto? Deste modo, Kelsen afirma ser inadmissível a existência de lacunas no ordenamento jurídico. Mas por que isso acontece? Porque não pode haver lacuna no direito. Então, para Kelsen, não pode haver lacuna no direito. Porque a ordem jurídica, ela não estatui qualquer dever de um indivíduo de realizar determinada conduta. Se a norma não proíbe o dever ser do indivíduo, da conduta, é legal, é permitido. Correto? Então, observando tais questões, é possível perceber que se houvesse falhas no direito, toda a teoria kelsiana, tudo aquilo que Kelsen nos ensinou, não teria fundamento. Já que o próprio autor afirma construir uma teoria totalmente livre de aspectos não jurídicos. Então, a sua teoria fundamenta tudo aquilo que é contrário à norma jurídica, tudo aquilo que é contrário à ciência jurídica. Se houver lacunas, os cientistas do direito terão que buscar fundamento fora do direito, ou seja, destruindo toda a lógica existente da teoria de Kelsen. Para Kelsen, só vale aquilo que está dentro da ciência do direito. Só vale para Kelsen aquilo que está constituído dentro da ciência jurídica. O que está fora dela não vale. Certo? Uma vez, volto a repetir que Kelsen é positivista. Correto? Então, quando um juiz concorda com uma lacuna, quando um magistrado ele concorda, ele usa uma lacuna, certamente ela busca recursos dos princípios gerais, ou seja, nos costumes, certo? No direito consuetudinário.
Ou seja, o consuetudinário, o direito consuetudinário, é aquele que é baseado nos costumes da sociedade. Correto? Mas a falta de uma norma do ordenamento jurídico é interpretada o quê? Porque como uma imprevisão legislativa. E jamais como uma lacuna. Olha aí. A falta de uma norma, destaque isso aí na mente de vocês, a falta de uma norma no ordenamento jurídico é interpretada para Hans Kelsen como uma imprevisão legislativa. Ou seja, não entrou no âmbito, não entrou na esfera legislativa da criação dela. Correto? E jamais como uma lacuna. Ele não aceita, Hans Kelsen não aceita o fato de existir lacunas. Certo? O legislador não possui, tendo em vista que o legislador, os nossos legisladores, ele não possui o poder de prever todas as ações futuras do ser humano. E pode deixar de formular normas que regulam a conduta humana. Correto? Lógico, tudo dependerá do juiz que estiver aplicando o direito. Ou seja, não havendo uma norma geral, nem específica para determinada conduta, quando eu falo conduta esta, né, ligada à norma jurídica, o juiz deverá ocupar o lugar de quem? Do legislador. Não em criar normas, mas de forma de adequar. Aí vem a questão dos costumes, dos princípios gerais, ou até mesmo da analogia. Deste modo, afirma Kelsen que a suposição do tribunal de que um caso não for previsto pelo legislador teria formulado o direito de diferente modo, se tivesse previsto o caso. Fosse quase sempre numa presunção não demonstrável. Correto? Então, finalizando aqui, não havendo uma norma, não há como dizer o direito para Hans Kelsen. Correto? Então, Hans Kelsen ele fala que a lacuna não existe. A lacuna para ele é uma ficção. Lacuna para ele é uma ficção. Ou seja, é uma imprevisão legislativa. Correto? Então, com isso, nós finalizamos esse assunto. Tá? Na nossa próxima aula, nós iremos falar o ordenamento jurídico segundo Norberto Bobbio. Ok? Um forte abraço a todos. Tchau.